gente, esse é o ArchiCast número 135, meu nome é Adilson, e arquitetura e significado andam sempre de mãos dadas. Assim como uma imagem contém mais de 1000 palavras, um ícone arquitetônico tem a capacidade de comunicar valores que vão além daqueles relacionados à funcionalidade. E os livros de história estão aí para comprovar que a gente associa acontecimentos, pessoas e até sentimentos ao espaço construído que os conformam. Mas quando a gente fala sobre transmitir valores que são compartilhados por um número enorme de pessoas, como aqueles que identificam uma nação, pensar arquiteturas e cidades como símbolos nacionais faz ainda mais sentido. O Brasil tem na sua história uma arquitetura reconhecida e aclamada no mundo todo. Mas como é essa associação entre edifício e imagem nacional? Como definir qual linguagem conversa melhor com uma época ou transmite o valor que se deseja? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. E para debater esse assunto, o programa está pesado. Com muito orgulho, a gente tem a presença aqui de alguns convidados que nos vão deixar muito felizes por dividirem com a gente seu tempo e seu conhecimento. Primeiro, deixa eu apresentar o embaixador do Brasil na Índia, o André Corrêa do Lago. Além da carreira como diplomata, o André foi curador do Pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2014, é autor de livros sobre arquitetura e desenvolvimento sustentável e hoje é o primeiro brasileiro no corpo do júri do Prêmio Pritzker. Boa noite, André. Muito obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite, brigadíssimo pelo convite, estou super feliz. Além do André, está aqui com a gente o Gabriel Kogan. Ele é arquiteto, doutorando na FAUSP, já escreveu na Folha de São Paulo, revista Bambu, nas revistas japonesas de House e Amaizu, além de ser professor na Escola da Cidade e palestrante convidado na Politécnica de Milão. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Estou muito feliz com o convite de vocês e estar pela primeira vez em um podcast. Nunca participei. Seja bem-vindo, que você volte mais vezes aqui para gravar com a gente. E para conversar com os dois, a gente está aqui com o nosso time, com um baita reforço, que é o Bruno Sarmento. Ele é pós-graduado em gestão empresarial e professor de história da arquitetura. Bom dia, Bruno. Obrigado pela sua presença aqui de novo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer e uma honra enorme de estar em companhia dessa turma aqui. Eu estou honradíssimo de estar presente. Do nosso time também está aqui a Lili. E a Lili, bom dia. Bom dia para uns, boa noite para outros. Nós estamos tão internacionais hoje, cheios de estreias, tá todo mundo nervoso, tá ao máximo hoje aqui, vai ser bom demais. Obrigada pela oportunidade, todo mundo. E Rafa também tá aqui. Bom dia, Rafa. Bom dia, obrigado André e Gabriel por essa oportunidade de conversar com vocês, Bruno por estar aqui presente, reforçando o time e vamos pro cast. Exato. E agora a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. E você? Tudo jóia. Engraçado que eu comecei a falar devagarzinho aqui, eu tô lembrando que o WhatsApp agora tá com velocidade de 2x. E eu fiquei brincando com um amigo meu de falar mais devagar para ele só conseguir ouvir, eu ter paciência para ouvir em 2x. É uma boa brincadeira. É verdade. Só que você demora um tempo para mandar mensagem, né? Imagino, mas você não falou tão devagar assim, não. Você foi bem. Pois é. As redes sociais comemoraram esse WhatsApp com 2x. Tem um amigo meu que falou, nossa, salvou minha vida, porque tem cliente que conta a vida inteira, enfim. Enfim, não sei por que eu tô falando disso, mas... Enfim. Eu nem tinha me tocado disso, mas tudo bem. É verdade? Pois é. Novidade pra você. Novidade pra mim. Lili, como é que esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Olha, vários canais, né? Eles podem mandar e-mail pro contato@arquicast.com, pode mandar direct, comentar nas nossas postagens lá no Instagram, no @arquicast, e lá no Facebook também, facebook.com/arquicast. No nosso site, né, que é o arquicast.com, lá no final, né, depois de ouvir os episódios e tal, você consegue comentar também, trocar com a gente. E além disso, a gente está nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer, o iTunes, entre outras. Então são vários os canais e agora nós estamos estreando um novo, não é isso? Isso mesmo. A gente está com um canal lá no Telegram. Nosso objetivo no Telegram é assim, a gente trocar informações, a gente vai mandar notícias, algumas curiosidades, coisas que a gente está vendo e também interagir com vocês. E nosso link para o Telegram é t.me/arquicast. t.me/arquicast.
Maravilha, vai ser um outro tipo de interação, mais uma também, é um canal que consegue ter capacidade para receber um número maior de pessoas, abrindo mais as possibilidades de se conectar. Exatamente, então a gente espera lá pra gente conversar e ficar por dentro do que a gente tá fazendo aqui também. É isso aí. Bom, Lili, o episódio de hoje é bastante especial, a gente tem o André Corrêa do Lago conversando com a gente, o Gabriel Kogan, para falar um pouco dessa questão da identidade do Brasil, né? O cast tá maravilhoso, né? Espero que a galera goste muito. A gente adorou fazer, né? Um cast mais que o normal até, né, Adilson? No final ficou mais longo, até porque o que a gente tem feito, porque de fato a conversa é super interessante. Aborda a questão da imagem do Brasil fora, né, do Brasil, no exterior, a importância, né, da relação da arquitetura na construção de uma imagem de país, de uma ideia, né, na construção de uma ideia de país e de nação, né. Curioso que a gente também fez, né, uma semana atrás, o cast sobre o futuro do trabalho, né, com o pessoal da Herman Miller, por exemplo, e com eles também a gente aprendeu muito nesse sentido, sobre a importância de uma imagem, né, através de ícones do design desenvolvidos pela empresa, né, que a gente pôde aprender muito também com eles, assim, e até design de produtos que eu já conhecia, por exemplo, não necessariamente associava a Herman Miller, por exemplo, mas como é que isso é importante para fazer a imagem da marca, né, e uma imagem associada a uma série de valores, né. A gente também vê, né, determinados produtos, tipo a cadeira Aeron da Herman Miller, que é super inovadora em termos de tecnologia, totalmente ergonômica, e ela é de tal forma relacionada a uma inovação do século XX que ganhou um espaço permanente, por exemplo, no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, assim, como um ícone de design do século XX, né? Então, nesse episódio de hoje é um pouco isso, né? Falar um pouco a contribuição da arquitetura também na construção de uma imagem de país em diferentes momentos do Brasil, né? É verdade. A Aeron fez 25 anos ano passado, eu tava lendo aqui. Além do que você falou dela ter um espaço no MoMA, você tem vários artistas e pessoas importantes que elegeram ela como a sua cadeira querida, tipo Gilberto Gil, Jô Soares, Alicia Keys, uma galera. Pois é, ela vira mais do que o produto, né? Quando uma determinada imagem, ícone, né? Um nome, exatamente, é o que faz o ícone mesmo, né? E nesse episódio de hoje a gente conversa um pouco sobre isso, né? Então tem tudo a ver, uma coisa com a outra. Eu acho que é super pertinente, inclusive nos dias atuais, em tempos de mídias digitais, em que a imagem também diz muito, né, sobre valores e sobre empresas e marcas, né, e ideias. Então, acho que é um tema sempre constante, né, sempre inovador e pertinente, e o episódio de hoje está cheio disso, né, de referências a ícones e imagens e as narrativas por trás disso, e com convidados maravilhosos. Tomara que a galera goste, eu adorei. Então fica o convite, se você ainda não ouviu, vai lá no nosso feed, procurar pelo episódio Futuro do Trabalho que a gente fez com a Herman Miller, e também visitar o site da Herman Miller, que é hermanmiller.com.br. Lá você vai encontrar inclusive a cadeira Aeron que a gente falou aqui. Bom, sem mais delongas, a gente vai então para o episódio de hoje. Tem várias estreias e nomes importantes que a gente se orgulhou muito de ter feito. É isso aí. Então, galera, a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais. Deixa eu fazer uma primeira pergunta que, na verdade, vai tentar colocar a gente no âmbito do assunto que a gente quer discutir aqui, né? A gente sabe que a arquitetura é um pouco expressar a condição da sociedade de alguma maneira, né? E nesse sentido, como é que a gente pode contar a história da construção de uma imagem nacional pelo olhar da arquitetura? Eu acho esse tema absolutamente fantástico, porque, além de eu achar que é interessante, ele favorece imensamente o Brasil. O Brasil realmente é um país que tem, provavelmente, na arquitetura, e alguns diriam também a música e outros elementos, o que dá uma imagem extremamente positiva do Brasil. É um tema que eu acho que é até natural para os brasileiros, mas que é uma certa surpresa para o resto do mundo, porque nós temos, eu brinco que a nossa tradição é a modernidade. Então, para nós, a arquitetura brasileira é a arquitetura moderna e o quanto ela moldou essa imagem de um país que é muito bem recebida, eu acho, no mundo todo. Esse é um tema que me interessa muito, inclusive meu doutorado tangencia isso,
é um tema espinhoso também, né? Que essa ideia de identidade nacional esteve em disputas políticas ao longo de todo o século XX e agora com uma nova onda cada vez mais forte. A ideia de identidade nacional foi apropriada por todos os matizes, os gradientes políticos durante esses últimos, sei lá, 120, 150 anos. Então, até a gente poderia até voltar para o século XIX para achar as raízes disso. No campo da arquitetura não foi diferente. Eu gosto muito de pensar que esses diálogos com a tradição recaem sempre, né, numa questão da reinvenção da tradição, de uma interpretação da tradição para a arquitetura moderna, para a arquitetura contemporânea. Então elas são sempre interpretações. Eu tenho um pouco essa visão sobre esse assunto. Queria estender um pouquinho essa pergunta, né? Porque essa é uma questão historiográfica, né? Mesmo assim, dessas interpretações. Você falou da gente voltar um pouquinho em século XIX. Seria interessante a gente traçar até um pouco mais, né? Desde as nossas arquiteturas coloniais, descobertas e redescobertas em vários tempos, né? Essa história cíclica de trazer imagens para cada momento pertinente da história, né? Lúcio Costa, inclusive, foi um agente muito forte disso. Queria saber de vocês aí se é possível traçar uma cronologia linear dessas imagens, ou a gente hoje tem uma consciência que ela é fragmentária de fato? Eu tendo a concordar com o Gabriel que a gente pode interpretar de maneiras muito diferentes, a gente pode até meio que inventar, né, para usar a palavra narrativa que está tão usada recentemente, mas eu acho que sim, eu acho que há várias formas de interpretar. E eu sempre acabo voltando a uma frase do Mies van der Rohe, que é a de que a arquitetura é a vontade de uma época traduzida no espaço. E eu acho que, a gente queira ou não, quer dizer, quando a gente viaja, até às vezes subconscientemente, eu vejo muito com amigos meus que não são particularmente ligados à arquitetura, mas quando você viaja, você acaba indo ver coisas que foram construídas nos países onde você esteve, você identifica as épocas e você associa aquelas construções a épocas e a períodos da história. Então, eu acho que no caso brasileiro, acho que a gente podia conversar aqui, mas eu acho que há várias maneiras de interpretar. E eu brinco que a história do Brasil é um pouco dividida em períodos arquitetônicos, quer dizer, que seja o colonial, que a gente pode dividir em 2 ou 3 categorias, mas no momento que vem a família imperial, ela traz o neoclássico, depois você tem na República, você tem o eclético, depois da Revolução de 30 você tem o nascimento do modernismo e assim por diante, quer dizer, você pode ir construindo, gosto muito da ideia de você poder construir a história e ela ter imagens arquitetônicas que explicam a história de certa maneira, porque quando você constrói, você não só está mostrando o talento arquitetônico, artístico de um país ou de um momento, mas também a capacidade técnica, também quais são as atividades que essa sociedade dava maior importância. Eu brinco que a maior realização arquitetônica simbólica da França é o Palácio de Versailles, que é o Palácio do Rei, do Luís XIV. Enquanto na Espanha, o edifício mais simbólico, que também é o Palácio do Rei, mas é o Escorial, que na verdade é um mosteiro e que é extremamente duro, pouco decorativo e refletindo muito mais o espírito espanhol. Ou seja, esses 2 exemplos de arquitetura eu acho que traduzem muito bem o espírito dos 2 países. Eu acho essa apropriação da narrativa, né, isso é muito interessante porque a gente tende a entender a história como algo absoluto, né? A gente fala isso muito com os alunos, né? Entender a história como algo quase como se fosse, eu brinco, como os 10 mandamentos, quer dizer, aquelas tábuas que vieram e aquilo é uma verdade de alguma forma entendida como absoluta. E na realidade são narrativas, né? Eu acho que a fala tanto do André quanto do Gabriel destacam muito essa questão de uma narrativa em função de um contexto, em função de uma construção e muitas vezes a história é contada pelos vencedores, né? Então tem que ficar muito claro para quem assiste, para quem absorve aquela história. E eu acho muito interessante, para citar um exemplo da nossa realidade, o caso de Brasília, né? Eu escutei em sala de aula em algum momento do ensino médio que Brasília atendia muito bem às premissas de um governo militar, quer dizer, as grandes avenidas que impediam as aglomerações, cidades sem esquinas para poder não permitir o encontro entre as pessoas, porque os encontros confabular e tudo mais contra o governo, e aí de repente você volta lá no desenho do Lúcio Costa
Costa e começa a tentar buscar essas premissas no desenho do Lúcio Costa, fala, bom, eu tenho aqui um descompasso de narrativa, né? Alguma coisa não funcionou. Eu não consigo imaginar que o Lúcio Costa possa ter pensado nisso ao desenhar uma cidade baseada na Carta de Atenas, ou seja, baseada em premissas de um desenho moderno. Então esse eu acho que é um exemplo bem interessante para mostrar como é que uma mesma situação pode levar duas narrativas completamente distintas dependendo do discurso que eu quero transmitir, né? Eu acho que eu sou o único aqui que morou, sei lá, 20 e poucos anos em Brasília. Sou do Rio, mas morei em Brasília naturalmente como funcionário público. Eu acho que Brasília realmente teve a sua imagem muito arranhada por ser associada ao regime militar. Porque, na verdade, ela é fruto da democracia, ela é fruto de uma decisão de um presidente eleito democraticamente, mas ela depois cresceu muito durante esse período do regime militar e aí, como você diz, você interpreta o plano piloto num contexto militar e tem vários críticos internacionais que dizem isso, quer dizer, que interpretam Brasília como uma cidade dos militares, quando, na verdade, isso, no caso, é até um erro, não é nem um erro de interpretação, é um erro de informação. Eu queria explicitar um pouco melhor o que eu tinha falado logo na abertura. Nos anos 80, o Eric Hobsbawm, ele escreveu um livro, na verdade, ele organizou um livro que se chama Tradições Inventadas. E o livro é muito interessante porque ele foi, sobretudo, para tradições anglo-saxônicas, não no campo da arquitetura, não no campo da estética, né, ou às vezes até tangenciam isso, sobretudo essas tradições inglesas, e ele vai analisar de onde elas vieram, né? Por exemplo, costumes de vestuário, etc. E ele descobre que tudo que se acha, ou se achava que eram tradições antiquíssimas, de tempos imemoriais, na verdade são invenções do século XIX, dentro dessa ideia de construção de estados nacionais, de um certo nacionalismo. E o Hobsbawm, nisso, ele acaba inaugurando uma linha de pesquisa historiográfica sobre as Invented Tradition, né? E isso, quando chega para nós na arquitetura, é muito interessante. No caso, por exemplo, do Japão, a gente tem uma reinvenção do que seria todos os costumes, inclusive os arquitetônicos, na restauração Meiji, no século XIX, 1868. A história do Japão é recontada em 1868, inclusive a própria noção de shintoísmo é reinventada naquele momento. O shintoísmo tinha uma conotação bastante distinta em tempos antigos, daquelas que o imperador Meiji constrói. E aqui no Brasil, eu acho curioso, porque isso também acontece. Agora, a grande questão que eu gostaria até de colocar, há algum mal nisso? Porque os arquitetos, eles têm uma certa tendência de operacionalizar muito, né? Assim, de instrumentalizar a história, quase algo inevitável. E isso aconteceu ao longo da história da arquitetura mais recente, pelo menos inteira. E talvez a grande questão seja assumir isso. Assumir que esse olhar sobre a identidade, olhar sobre a tradição, ela é sempre uma reinvenção da contemporaneidade. Tendo a concordar contigo, porque eu acho que o que aconteceu é que às vezes a gente é super críticos com relação a nós mesmos, que aliás é uma grande qualidade do Brasil, mas essa coisa desses mitos fundadores é uma coisa que todos os países, de certa forma, usaram e abusaram, inclusive. Nós também temos direito aos nossos mitos fundadores, inclusive na arquitetura, né? O problema é que a gente não pode apresentar isso como uma verdade, a gente aí tem que realmente apresentar como algo aberto a uma discussão, que eu acho que é extremamente importante. Assim, sobre os mitos fundadores, o Gabriel estava falando sobre o quão fabricado, né, também é às vezes a identificação de uma determinada imagem nacional. Eu também acredito muito nisso, porque eu acho que a arquitetura também, enquanto imagem, traz significados, mas ela pode ser interpretada de diferentes formas, né, assim, é difícil você ter interpretações únicas, né, assim, é difícil você ter valores únicos compartilhados por um grupo muitíssimo grande de pessoa, que envolve um pouco essa própria questão de nação, né, de um sentimento nacionalista. Isso precisa ser de alguma maneira incentivado, né? Assim, isso não é tão natural assim, talvez, né? É um pouco isso que a gente está falando, né? E aí, nesse sentido, como a arquitetura moderna, né, ela dispara, diferente de, né, apesar de a gente ter linguagens arquitetônicas e uma história arquitetônica muito rica e anterior ao modernismo, de alguma maneira o modernismo foi eleito, né, um movimento, né, e uma imagem de país que ganhou o mundo lá fora. O quão fabricado foi essa construção do modernismo como um movimento que
representou o país e o quão genuína ela também foi. Eu acho que é um ponto muito importante e que, no caso do Brasil, como de alguns outros países, tem esse elemento muito importante do fato dos governos terem sido determinantes para o avanço da arquitetura, que não é o caso em outros países. Quer dizer, por exemplo, os Estados Unidos, o privado é muito mais notável do que o governamental, né? No caso do Brasil, como da França ou da Itália, é o Estado que incentiva. Quer dizer, tudo bem que nós sabemos que depois da Revolução de 30 você teve um Ministério da Fazenda que era neoclássico, você tinha um Ministério do Trabalho que era meio Art Deco, mas você teve o Ministério da Educação que se tornou o símbolo, né, daquele período e que nós preferimos lembrar que aquele período criou o Ministério da Educação. Naquele momento havia, evidentemente, uma enorme disputa entre as várias influências e a gente, no fundo, escolhe o Ministério da Educação, que apresenta um tipo de modernismo com certas características nacionais, né, que você pode considerar nacionais, e que pega, de certa forma. E, obviamente, você tem uma sequência muito rápida, que você tem Pampulha depois, que também tem uma influência nacional muito grande, e, obviamente, o caso de Brasília, que é totalmente único no século XX, né? Porque o perigo da arquitetura nacional é ela ser típica, é ela procurar ser alguma coisa do passado, que infelizmente acontece na maioria esmagadora dos países. Eu queria voltar para essa história do Ministério da Educação e Saúde Pública, né, o MEC-MESP no Rio de Janeiro, que eu acho que essa história pra gente é absolutamente central. E não podemos esquecer que o concurso que foi promovido pelo ministro Gustavo Capanema, que era um ministro com uma tendência moderna, não de arquitetura, mas de visão de Estado, né? O concurso, originalmente, foi ganho pelo Arquimedes Memória, que era um arquiteto muito relacionado a uma ala conservadora ou ultraconservadora do governo Vargas, né? O governo Vargas é um grande acordo, você tem desde integralistas até pensadores modernos dentro do governo. E o Arquimedes Memória, ele vinha de uma arquitetura eclética e depois tenta emplacar um estilo neocolonial com influência marajoara, enfim, uma coisa bastante folclórica. E quando o Gustavo Capanema organiza o concurso para fazer a sede do seu ministério, o Gustavo Capanema, um ministro ultramoderno, que tinha uma visão de gestão do Estado muito moderno, quando ele organiza isso, acaba ganhando um projeto de uma arquitetura completamente contrária àqueles ideais que ele queria que o governo dele, que o ministério dele representasse, que era um projeto justamente do Arquimedes Memória. Aliás, uma coisa que é interessante, o Arquimedes Memória, ele tinha tendências nazistas e antissemitas. Então ele era fascista, integralista e nazista. Isso é muito interessante no livro do Roberto Segre, publicado pela Romano Guerra. Recomendo muitíssimo esse livro. É um trabalho da vida inteira do Segre. Ele concluiu e morreu depois. Ele nunca viu o livro totalmente publicado, infelizmente, mas uma pesquisa seríssima. Aquele livro só sobre o ministério, né? Que é ótimo. Exato. É ótimo esse livro, mas é interessante que vinha nesse momento, né, se construindo muito claramente essa disputa sobre o legado da tradição, o legado da identidade, o que seria essa identidade nacional para o futuro. E o Gustavo Capanema, quando olha para aquilo, fala, não dá, isso não é o que eu quero para o meu ministério. Acaba chamando o Lúcio Costa, que era a pessoa que tinha maior experiência em arquitetura moderna no Brasil, por causa justamente da passagem dele pela Belas Artes, e tinha em seu métier, né, muitos arquitetos ambicionavam fazer algo moderno, mas não naquela escala, e ele fala, bem, não sei fazer, vamos chamar uma consultoria de fora, vem o Le Corbusier, mas o resultado, na verdade, na minha opinião, não sei se o André concorda com isso também, que é um dos maiores pesquisadores de arquitetura brasileira no mundo, o resultado do projeto liderado por Lúcio Costa e basicamente desenvolvido pelo Oscar Niemeyer, no começo do processo, um estagiário do Lúcio Costa, o resultado é muito distinto daquele que a gente vinha sendo feito no modernismo internacional, do estilo internacional na Europa. É uma reinterpretação, tem algo de antropofágico no Ministério da Educação e Saúde Pública. Então eu acho interessante que quase que nosso mito fundador, André tinha falado sobre o mito fundador, né, mas o nosso mito fundador da arquitetura moderna no Brasil
Brasil, que é justamente a vinda do Le Corbusier em 1936, ele já é uma disputa sobre a tradição. Eu recomendo vocês darem uma olhada no projeto do Arquimedes Memória, que ele era folclórico, né? Era um jeito de olhar para a tradição caricato. Foi um problema do júri ou do edital que deu tão errado, né? Um concurso desse. Assim, eu quero uma imagem moderna e ganho um projeto tradicionalista no último. Tem uma foto do júri depois da decisão, eles estão com uma cara que realmente já parece que alguma coisa tinha dado errado. Mas só havia um projeto mais moderno no concurso, que era um projeto, vamos dizer, proto-moderno. Né? Era muito embrionário tudo isso no Brasil naquele momento. O Ministério é, de certa forma, um certo milagre, né? Porque Brasília não é um milagre, porque você já tinha 30 anos de modernismo inteligente no Brasil, né? Mas quando o Ministério chega, realmente, naquela escala, vocês sabem que poucos estrangeiros se dão conta, mas a realidade é que o Ministério da Educação é o primeiro edifício com fachada de vidro alto no mundo inteiro. É simplesmente o primeiro edifício. E o Brise Soler reinventado, né, também. É, o Brise de um lado e o outro é todo de vidro. E é o primeiro edifício alto de vidro do mundo, que é uma coisa incrível. Então, ele foi recebido com um incrível entusiasmo na época, nos Estados Unidos, evidentemente, porque na Europa estava no meio da guerra, não estava olhando muito a arquitetura, mas foi recebido com extraordinário entusiasmo por ser a primeira realização naquela escala de um edifício de vidro. O próprio Lúcio Costa, ele vinha dentro dessa tradição da arquitetura eclética, neocolonial, e quando ele entra na direção da Belas Artes, ele rompe com isso, indo para uma linguagem mais moderna, vinculada ao estilo internacional, mas logo depois ele começa a reexaminar todas as questões do passado, né? Já nos anos 30, mas sobretudo nos anos 40, enfim. Ele tem uma volta para tudo isso e, na minha opinião, o Ministério da Educação, ele já é isso. É menos literal, mas já é isso. Mas essa discussão entre a tradição e a modernidade no Brasil também é muito incentivada pelo próprio Lúcio Costa ao valorizar o colonial. Quer dizer, o fato da Revolução de 30, quer dizer, daquele grupo do Capanema e tudo, também criar o IFAM, criar toda uma valorização da arquitetura colonial que tinha virado um eclético desajeitado, né? A ruptura do moderno, eu acho que ela esclarece a percepção do patrimônio, né? Então, naquele momento ali, o moderno ele se torna uma ruptura tão evidente se comparado ao eclético, porque o eclético, exatamente por reutilizar daquele repertório, fica muito mais difícil entender os limites do patrimônio. Quer dizer, a gente ainda está fazendo esse passado ou a gente já superou esse passado e eu passo a entendê-lo como algo de outro momento, de outra época. E é interessante isso no Brasil, né? Porque são os modernos do Brasil que criam a lógica da existência de um patrimônio e aí do revisitar esse patrimônio. E a reinterpretação do Lúcio Costa faz surgir uma arquitetura muito autêntica. Né, dessa provocação, né, o André fala bem sobre isso, que é com a arquitetura moderna que o Brasil assume de alguma forma esse entendimento de uma arquitetura própria, né? Mas a gente pensa, bom, chega no Brasil um estilo internacional que se propõe universal, mas que na realidade assume uma identidade muito própria em virtude dessas ligações, né, com essa cultura, mesmo que de uma maneira aparentemente distante, mas se constrói uma arquitetura totalmente nova. Né? O Gabriel citou os brises, né, o que o Lúcio Costa faz, por exemplo, com brises em venezianas de madeira ou brises em muxarabis, né? A arquitetura vai assumindo uma identidade própria, né? Como disse o Gabriel, é muito importante não ter caído no folclórico, porque a tentação é muito grande, né, de você exagerar. Esse equilíbrio e essa elegância no Ministério acabou sendo um pouco a referência, né? Você conseguia incorporar elementos do colonial, como os azulejos, mas reinterpretado. Vários desses elementos, como vocês mencionaram, mas interpretados dentro de uma coerência de modernismo e de brasilidade sem cair no folclore. Uma coisa que acho que é bom também comentar, mais recentemente foi ventilada a ideia de que Lúcio Costa mandou demolir todas as arquiteturas ecléticas do Rio de Janeiro, mandou demolir o Palácio Monroe. Isso é um grande anacronismo. A gente precisa olhar isso dentro dos contextos de disputas arquitetônicas e políticas daquele momento. O eclético vinha por essa tendência ultraconservadora, com tendência nazista desses arquitetos, do integralismo. Então era um campo de batalha tudo isso. E o Palácio Monroe acabou sendo sacrificado dentro desse
esses debates de época, vamos dizer assim. E o Palácio Monroe, que eu assisti, sou velhinho e tal, eu assisti e tal ao desaparecimento dele na Cinelândia, tem também um lado um pouco ideológico, no sentido de que a arquitetura eclética, no fundo, nunca teve uma sustentação intelectual, acadêmica, que tenha permanecido. Então, por exemplo, no caso do Palácio Monroe, o que aconteceu é que ele não tombou, ele não quis tombar o Palácio Monroe, por isso que acabou que o metrô destruiu. Mas era o pavilhão, se não me engano, agora eu estou na dúvida, mas eu acho que era o pavilhão americano da exposição de 22, ou na exposição na anterior. É uma coisa assim mesmo. Como a Academia de Letras era o pavilhão francês, isso eu tenho certeza, a Academia Brasileira de Letras. Esse assunto vai se desdobrando, né? A gente chegando no final dos anos 50, acho que a Lina vai discutir muito essa questão, olhando mais pro popular, né? Acho que a praia do Lúcio Costa é olhar muito pro colonial, né? Aliás, tem uma coisa que eu acho interessante, que no fundo é pouco explorada, o quanto na arquitetura residencial esses arquitetos modernistas fizeram imensas, eu não sei se a palavra concessão é a palavra correta, mas digamos, usaram referências de maneira muito confortável. Então, você estava mencionando que o Lúcio Costa volta a isso mais tarde, de fato, na obra mais tardia do Lúcio Costa, ele faz casas com clarissimamente elementos coloniais, mas o próprio Niemeyer, eu não sei se vocês conhecem, mas a casa que o Niemeyer constrói para ele em Brasília é uma casa neocolonial. O Niemeyer construiu várias casas neocoloniais, que é uma coisa muito surpreendente. O Warschawski construiu uma casa com um teto de sapê, acho que numa dessas praias de São Paulo. A gente não pode se esquecer do pavilhão brasileiro na Feira de Nova York em 1939, que talvez não seja tão literal quanto esses exemplos que o André tá falando, mas que é uma das primeiras vezes que aparece de fato a curva como uma referência às montanhas. Eu tenho essa leitura, sabe? Não é uma leitura muito difundida historiograficamente, mas eu acho que o Niemeyer e o Lúcio lá, e sobretudo o Niemeyer, queriam representar o Brasil, queriam representar a montanha. Então aquele blá 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 do Niemeyer, que às vezes a gente desconfia muito, né, de que era as montanhas do Rio de Janeiro, eu acho que ele tá falando justamente disso daí. E as curvas das mulheres brasileiras. Hoje em dia é impublicável, né, essas falas dele sobre... Esse, aliás, é o maior sintoma da mudança dos tempos, né? Essa frase aí, você vê que você mesmo já ficou na dúvida se falava, né, Gabriel? Vamos ficar só nas montanhas. Ele chamou de blá blá blá, ele chamou de blá blá blá. Vamos cortar essa primeira parte da frase, mas a gente fica com a parte das montanhas do Rio de Janeiro. Eu acho que essa parte faz sentido, porque os pavilhões nacionais nas feiras, eles têm esse caráter de representar o país a partir de formas e tal, então tinha um pouco essa coisa da sinuosidade do telhado, de uma certa topografia do Brasil. A curva do Niemeyer acaba vindo disso. Dá para estimular um certo debate sobre essa primeira curva, mas é a primeira curva, eu concordo com você, é a primeira rampa, inclusive. É a curva como expressão, né? A curva como um detalhe, isso Le Corbusier já fez, já existia na arquitetura do século XIX, mas é uma curva que ela tem um quê a mais, né? Não é ainda pampulha, mas ela dá um caráter pro edifício como um todo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que algumas ideias que são colocadas a respeito da curva do Niemeyer são meio uma coisa que a gente fala que é a posteriori, que o cara meio que vai fazer o memorial descritivo depois que o projeto já tá pronto, assim. O que o Lúcio Costa fala a respeito da curva do Niemeyer é um pouco para falar da curva barroca, mas sinceramente eu não sei se há um barroquismo ou um pensamento a respeito do barroco quando o Niemeyer faz suas arquiteturas, assim, não sei o que vocês acham. Uai, o Niemeyer falou que tá falando da curva das meninas, gente. É disso que ele estava falando, ele disse. Isso ele próprio falou, né? Ele disse. Deixa a citação dele, deixa a citação dele. Tem determinadas ações de projeto, né, que é aquela história. Eu acho que aí é o ovo ou a galinha, né? O a posteriori, porque algumas ações de projeto são muito intuitivas, né? E o intuitivo, a gente poderia buscar origens, né? Eu vou buscar no imaginário, então, uma relação com o barroco. Quer dizer,
você visita uma igreja do Rosário em Ouro Preto, as tensões das sinuosidades das curvas, ela vai para o imaginário, né? Não tem dúvida nenhuma. Então é claro que é uma construção meio abstrata. E aí entra a narrativa, volta dos mitos fundadores, né? Quer dizer, entra uma narrativa que passa a fazer um sentido talvez mais nos livros do que na prática, mas ela funciona, né? A gente precisaria olhar, isso pra gente analisar com muita calma esse assunto, a gente precisaria olhar pra Pampulha, porque lá a grande declaração do Niemeyer sobre esse assunto, não é a pioneira, mas é uma das primeiras, e ele vai construindo uma linha de argumentação, se a gente olhar os edifícios, então a gente olha, por exemplo, o Cassino. O Cassino, ele tem uma arquitetura muito racionalista numa parte dele, né, a fachada, mas o fundo ele já mostra bem algo está acontecendo, né, com a circulação e rampa, toda sinuosa. Depois a gente vai para a curva como estrutura na igreja, né, então lá a curva ela tem um sentido estrutural. E a grande contribuição, o Niemeyer acaba mudando a história da arquitetura no mundo, na minha opinião, é a partir justamente do que ele faz na casa de baile. Que a curva ela é divertimento, né? Ela é emoção, etc. A gente falou um pouco da questão da representatividade, arquitetura, e a gente comentou de alguns eventos, na verdade, que ajudam um pouco a promover isso, né? A gente falou das exposições universais, né? A gente falou, por exemplo, do pavilhão do Lúcio Costa Niemeyer na Feira de Nova York, e assim, ao longo do século XX, a gente teve essas exposições como grandes marcos, assim, para se, digamos assim, representar um país ali. Eu lembro de uma foto, até tem numa aula que eu dou, que é uma foto da exposição que é em Paris, e tem os pavilhões da União Soviética e da Alemanha, que meio que rivalizam ali para meio que uma brincadeira que eles fazem, qual que é o mais alto, assim, qual que vai ter uma maior imponência. E aí, se a gente avançar um pouco no tempo, a gente tem hoje as bienais, que fazem um pouco esse papel, né? Talvez essa pergunta seja um pouco mais pro André, porque ele teve essa experiência de ser curador. Como é que ele dá com essa responsabilidade, assim, de olhar pro Brasil, no caso, e tentar enxergar ou fazer um panorama, assim, através da arquitetura? Foi um super desafio e, na verdade, eu acho que o que eu tinha gostado, assim, quando eu fui curador do Pavilhão do Brasil em Veneza em 2014, é que o curador da mostra mesmo, que era o Rem Koolhaas, ele pediu que os pavilhões nacionais usassem o tema de absorvendo a modernidade entre 1914 e 2014. Então, eu achei que era importante mostrar um Brasil muito mais amplo do que o que a maioria das pessoas que conhecem a arquitetura brasileira conhece. Quer dizer, há uma tendência a simplificar, né, a 2 ou 3 ou 4 arquitetos no máximo, e o que eu acho de extraordinário na modernidade brasileira é a quantidade de produção, e a quantidade de coisas de qualidade e a quantidade de coisas que acabou não sendo publicada no resto do mundo, inclusive em grande parte por causa do período do regime militar. Quer dizer, até no podcast de vocês com o Nelson Kuhn, ele menciona isso. Quer dizer, há uma exclusão da arquitetura brasileira nas grandes revistas de arquitetura durante vários anos, e foi uma exclusão que afetou enormemente o reconhecimento mundial de 3 arquitetos-chave do Brasil, que é a Lina Bobardi, o Paulo Mendes da Rocha e o Lelé. Quer dizer, esses 3 que tiveram a sua produção tão importante durante o período militar, e, ironicamente, os 3 de esquerda, nenhum deles absolutamente associados ao regime, mas eles acabaram não sendo publicados, ou pouquíssimo publicados. E eu acho que não dá para entender a arquitetura brasileira contemporânea sem passar por eles e divulgar mais o que eles tinham feito. Então eu queria um pouco dar essa ideia de continuidade, de que não é só teve Brasília e depois é uma coisa assim, simplificação, que infelizmente aconteceu muito nas publicações internacionais sobre arquitetura nos anos 80, até depois a recuperação, que ainda bem foi extremamente favorável à Lina e ao Paulo Mendes da Rocha, mas que infelizmente não pegou o Lelé. A Lina, inclusive, está sendo reconhecida agora, esse ano, né, pelo Sarkis na Bienal de Veneza. Por Veneza. Um reconhecimento tardio, mas ainda extremamente importante, né? Mas eu acho que a Lina hoje já tem uma projeção internacional bastante espetacular, ou seja, você realmente teve muitas publicações, um imenso interesse pela Lina. E a Lina realmente tem dimensões absolutamente únicas, né? O Paulo Mendes da Rocha foi ótimo ele ter ganho o Pritzker, porque projetou enormemente a obra
obra dele, que era muito paulista, né, que era uma obra muito concentrada, né, em São Paulo, obviamente no Brasil, mas o Lelé, eu acho que houve uma certa injustiça. Eu sou um grande fã do Lelé e eu acho que ele, felizmente, acabou morrendo relativamente cedo e eu acho que não deu tempo. Você não tem publicações internacionais de qualidade sobre o Lelé. Concordo e acho que o Lelé tem uma investigação técnico-construtiva, de fabricação, né? Tem toda uma investigação que vai além da superficialidade da obra, né? E que é muito desconhecida da maioria. Esse desenvolvimento de soluções praticamente de fabricação, de tecnologia, de materiais, né? Que tende a ser reduzida por uma apropriação formal, né? Eu estou vendo determinados elementos formais que assumem protagonismo, mas na realidade toda a lógica de eficiência energética, de sustentabilidade, de premissas que hoje estão cada vez mais recorrentes, que estavam muito presentes, né? E pouco exploradas. Né? Eu queria estender um pouquinho essa conversa sobre as bienais, porque é o seguinte, o Brasil, né, é também um país de dimensões continentais, e eu acho que o fator regional também, das localidades, influenciam também nisso. Eu acredito que isso é um desafio extra também aí para a curadoria, né? Como é que é lidar com isso também, André? Como é que isso também passou aí nesse seu filtro? Porque se a gente imagina, por exemplo, a produção mais para o norte do país, a gente acabou também não falando, né, das influências, ainda que pequenas, mas elas estão aqui presentes, né? Por exemplo, foi das ocupações que já existiam no território antes da colonização, né? A influência de construções das aldeias indígenas e tal, assim, isso como ilustrando aí como um exemplo dessa possibilidade de ter muitos países dentro de um só, né? Foi desafiador também e o modernismo, de certa forma, nos ajuda, né, a meio que colocar isso num funil, né? Para conseguir falar de tradição e identidade. Essa influência do local, né, do indígena, do popular, isso não é pequeno. Eu acho que nesse momento a gente tá nessa grande missão, acho que ela tá só começando no Brasil, de olhar para isso de forma mais profunda. Eu mencionei que a Lina tinha encampado isso, mas me parece que foi um projeto quase solitário dela nos anos 50 e 60. Isso foi construído de forma muito pulverizada no Brasil, mas eu acho que hoje muita gente tá olhando para essa questão. Tem um livro central, né, da arquitetura popular brasileira, do Günther Weimer, que também foi considerado um livro único e tal, mas a arquitetura contemporânea brasileira me parece que está cada vez mais indo em direção a essas questões. Eu fico feliz que você levante isso, porque realmente uma das provocações, digamos, que eu tentei fazer no pavilhão era de que a arquitetura indígena no Brasil era uma arquitetura contemporânea, porque nós continuamos a ter essas populações e essa cultura a gente gostaria que continuasse viva. E na realidade também tem aquele lado muito interessante, que aí tem uma referência com o Japão, que é o fato de que como a arquitetura indígena é de madeira, é muito frágil, ela tem que ser constantemente reconstruída, que é o caso, aliás, dos templos japoneses, né, que é uma coisa que até incomoda um pouco a gente quando a gente vai no Japão, porque diz, esse templo é do século XVI, só que ele foi reconstruído há 5 anos atrás. O Santuário de Ise, né? Exatamente, o Santuário de Ise tem que ser reconstruído, né, que é uma coisa incrível. Né? Mas no caso da arquitetura indígena brasileira, que eu acho, aliás, interessantíssima, eu acho que a gente tem sim que cada vez valorizar mais, incorporar mais, que tem vários elementos aí, inclusive de sustentabilidade, que entram de maneira muito clara, e a arquitetura popular brasileira, que tem vários aspectos, tem várias dimensões. Eu agora estou morando aqui na Índia e é incrível também como essa questão dessa arquitetura informal, você vai para as regiões diferentes da Índia e você tem arquiteturas informais completamente diferentes. Então no sul você tem uma arquitetura hipercolorida, no Rajastão uma arquitetura de um único tipo de pedra, assim, é uma coisa absolutamente insistente e muito fascinante diante de tantos materiais disponíveis hoje. Eu acho que essa dimensão torna a arquitetura brasileira ainda mais interessante, pela diversidade regional, pela dificuldade de comunicação e o quanto elas realmente criaram cidades extremamente interessantes, mas eu tenho um pouquinho de tristeza, porque eu acho que, infelizmente, essa arquitetura é muito frágil, desaparece muito e as cidades brasileiras estão cada vez mais feias e uniformes e os materiais são terríveis. Bom, não vamos entrar nisso, porque senão a gente meio que fica triste. Há um processo interessante também de redescoberta desses construtores anônimos, né, do século XVIII, XIX. O próprio Tebas foi reconhecido arquiteto, né, que era um arquiteto negro, escravizado, enfim. Isso acho que é interessante a gente colocar hoje, nesse momento, toda essa ideia de repensar
constantemente as tradições, nesse momento isso está voltando com muita força e eu acho que é um movimento positivo. A gente pode até fazer um paralelo ali com aquele momento também, no início da crise do movimento moderno, né, quando de alguma forma a arquitetura moderna parecia a grande vilã, né, de tudo que tinha se alcançado, e a pós-modernidade acaba sendo influenciado pelas figuras que começam a enxergar esse universo, né? Pode citar, por exemplo, o Lévi-Strauss, né, que escreve aí o Tristes Trópicos, é uma redescoberta de uma realidade latino-americana pré-arquitetura formalizada. Que arquitetura formalizou isso? A moderna e o urbanismo moderno, né? O urbanismo moderno acabou formalizando uma ideia de pensar a cidade que até então, até o século XIX, de alguma maneira, ela se dava de maneira muito espontânea, né? Quer dizer, os índios, dentro da lógica de organização do seu espaço, faziam com muita eficiência algo que no olhar externo era quase espontâneo, mas não é espontâneo, é uma sabedoria, é um conhecimento que está ali. E esse conhecimento passa a ser visto não como algo primitivo, e sim, olha, há um conhecimento aqui que a gente ignorou, pulou um capítulo e achou que estava começando do zero. Quem chega aqui agora europeu, né, no século XX, ou mesmo lá na descoberta ainda em 1500, e diz o seguinte, olha, eu estou começando da tábua rasa de alguma maneira, mas isso tudo que estava para trás, né? E essa redescoberta na década de 60 acaba influenciando essa maneira de pensar a pós-modernidade também. Isso foi durante muito tempo visto como um conhecimento estático, e hoje a gente sabe, na verdade, que é um conhecimento ultradinâmico, né? Esse popular e mesmo conhecimento indígena, todas essas questões estão em movimento, assim como a arquitetura eurocêntrica, histórica. Exato, e é o efeito colateral da nossa cronologia, né? A gente estrutura pela linha do tempo e a linha do tempo cria essa falsa impressão de que os ciclos foram interrompidos, né? Quer dizer, esse ciclo aqui acabou e começou um novo ciclo, quando na realidade eles continuam coexistindo e se influenciando, mesmo que a narrativa, em determinado momento, assuma um como o grande protagonista. Olha, isso aqui agora é o que existe, né? Quando na realidade dá a impressão que o resto desapareceu. Faz sentido, né, assim, tendo em vista isso que vocês estão falando e essa multiplicidade de expressões, né, arquitetônicas e culturais que a gente tem no Brasil, né, essa valorização dos regionalismos e das nossas tradições, né, pré-europeias, inclusive, né, e que se renovam constantemente, né, não estão congeladas no tempo. Faz sentido a gente pensar em alguma identidade contemporânea ou qual seria a imagem contemporânea do Brasil em termos de arquitetura para ser passada lá fora, né? Entendendo que os canais de comunicação estão aí, né? Que o Brasil é reconhecido por uma arquitetura de qualidade, mas faz sentido a gente pensar numa identidade nacional contemporânea em termos de arquitetura? E qual seria, né? Não tanto uma só, mas de algumas identidades, porque eu acho que tem um elemento aí do que vocês estavam dizendo que é muito importante, o fato da modernidade, do modernismo ter sido também impulsionado pela ideia do desenvolvimento, quer dizer, aquelas arquiteturas se referiam a períodos da história do Brasil em que havia grandes injustiças, desigualdades, etc. Então, eu acho que houve durante um bom período, algumas décadas, em que a gente estava desenvolvendo a nossa arquitetura moderna, havia um grande desejo de mudar a imagem do país, aquele temor do primitivo, né? Como, aliás, a nossa percepção da Amazônia também foi exatamente na mesma direção. Quer dizer, durante décadas as pessoas olhavam para a Amazônia no exterior, era o inferno verde. O fato da gente ter uma floresta fazia com que a gente fosse associado ao atraso, etc. Eu acho que o que aconteceu de muito positivo é que hoje nós já temos uma maturidade na nossa arquitetura que permite incorporar todos esses elementos que, de certa forma, a gente escondia porque havia meio que um complexo e uma falta de vontade de mostrar essa diversidade, que hoje é reconhecida como riqueza, mas que por muitos anos foi considerado como uma prova de atraso, como uma prova de primitivismo. Fazer um comentário recuperando, inclusive, a pergunta anterior sobre as representações internacionais. Não exatamente na curadoria, mas em relação aos pavilhões. É muito curioso que os países geralmente mostram nessas grandes exposições aquilo que eles não são internamente, mas que eles querem ser externamente, né?
Isso acontece, por exemplo, nos anos 30 com a União Soviética. Isso acontece com o Brasil, em Osaka 70, que leva o Paulo, que não tinha absolutamente nada a ver, e até poderia se dizer crítica ao regime militar. Aquela ideia que estava sendo mostrada era bastante distinta do que o governo fazia dentro. E daí, só chegando num período mais contemporâneo, foi mencionada a palavra pós-modernismo aqui, né? Eu tenho pavor dessa palavra, na verdade, porque eu acho que ela não significa absolutamente nada, porque não há um único pós-modernismo, assim como não há um único modernismo, mas tem aquilo que a gente identifica como estilo internacional, etc., o racionalismo e tal. Mas no pós-modernismo, isso se torna uma encrenca, assim, então eu evito muito esse assunto. Mas eu tenho uma tese não provada, que eu gostaria muito de um dia, sei lá, orientar um TCC, mestrado, o que for sobre isso, mas eu tenho uma tese de que a arquitetura brasileira, ela hoje é filha do concurso da Expo 92 de Sevilha. Esse concurso, que me parece inclusive não teve nenhuma obra realizada, esse concurso ele gerou as várias linhas genealógicas que a gente hoje lida no Brasil. Todas as entradas que tiveram lá, enfim, que os principais arquitetos que despontaram nos anos 90 e 2000 estavam presentes e mandaram uma proposta. Eu conheço uma iniciação científica que foi feita sobre isso, mas eu acho que ainda ninguém pegou para fazer uma obra de grande fôlego sobre esse assunto. Isso vai um pouco em direção ao que o André tá falando. São várias linhas que acabam resultando e a identidade nacional, talvez vista de fora, acaba sendo uma coisa difusa, mas é um processo em construção. Eu tenho a impressão que esse processo de reexaminar a arquitetura popular vai dar em algo daqui a pouco, em pouco tempo. Interessante também, quer dizer, voltando ao que vocês estavam comentando antes, acaba sendo a Lina como estrangeira, né, porque a Lina virou mais brasileira do que a gente, mas ela era considerada estrangeira, é uma estrangeira que descobre esse lado popular brasileiro com um entusiasmo incrível, no momento em que isso não era visto da maneira como ela estava vendo. A Lina que tem um projeto para Sevilha 92, né? Ela é que ganha, né? Não, eu acho que foi ganho pelo Pontoni e pelo Ângelo Bucci, se não me falha a memória. Ah, é? Mas não foi construído. Não, nada foi construído, exatamente. Se não me engano, é o Hugo Segal, né, que ele fala, tem uma expressão que ele usa, né, deu em vão, ao mesmo tempo descrevendo a arquitetura, falando que, como o projeto não foi construído, né, ficou só as discussões, a arquitetura acabou não sendo efetivada. É uma pena, né, porque a exposição de Sevilha teve pavilhões super importantes e realmente teria sido tão legal o Brasil ter um belo pavilhão em 92, eu acho que teria sido altamente simbólico, assim, depois do regime militar, de ter sido construído uma coisa de alta qualidade. O que eu já li, Gabriel, a respeito disso, é até no livro Infinito Vão, eu acho que é o Fernando Serapião que escreve, que fala que foi um mote para uma discussão interna aqui dos arquitetos, né, que participaram no concurso, mas é uma coisa que eu realmente tenho curiosidade também, né? Até porque, assim, dos livros que eu li, quem consegue fazer um panorama mais interessante, talvez seja o Roberto Segre, que ele escreve um artigo na AU, mas isso também é uma coisa a ser investigada. Eu tô aqui das impressões que eu tenho. Os projetos todos nunca foram publicados, essa que é a verdade. Eu acompanhei um pouco esse processo. Eu era criança quando teve esse concurso e meu pai mandou uma proposta também. E durante muitos anos eu brincava com a maquete desse concurso. Então minha formação como arquiteto passa por isso. Um carrinho entrando. Essa tese é muito legal, Gabriel. Recentemente conversamos com o Marcelo Ferraz e ele falou rapidamente, né, desse concurso, que eles que trabalharam, a Lina acho que já estava hospitalizada na ocasião, né, complementando essa coisa do olhar estrangeiro da Lina, né, ele falando que a Lina foi importantíssima também porque ela chacoalhou a formação, né, eles eram formados ali na USP, né, tinha uma certa rigidez e rigor da própria lógica de pensamento arquitetônico que ela totalmente transformou essa forma deles verem isso e isso também se reflete no projeto que eles fizeram lá no pavilhão. A Lina ter sido a única a ter examinado isso, acho que seria interessante também olhar com mais profundidade. Ela teve a possibilidade de ganhar algum destaque com esse discurso, né? Ela tinha uma condição financeira, ela teve toda uma trajetória que foi se construindo na arquitetura e na área das artes e tal. Então ela conseguiu
que essa mensagem de alguma forma fosse ouvida e que ela tivesse um trabalho de pesquisa ao longo das várias décadas. Mas eu acho que é uma questão política aí também, né? O popular no Brasil é considerado menor. Durante, inclusive, o regime militar era algo para ser escondido, para ser anulado, mas ao longo de toda a história brasileira tem essa ideia classista, basicamente, de, né, vamos jogar o popular para baixo. E a Lina tinha essa questão de poder falar, né, e ela mesma sofreu ao longo da vida dela um processo grande de poda. Quando eu estudava arquitetura, imagina, nos anos 2000, meados dos anos 2000, ninguém falava na Lina Bobardi. Teve um processo de retomada dela a partir de 2014, 2015, mas ela sempre foi considerada uma arquiteta de exceção, algumas coisas absurdas que ela falava e tal. Então eu acho que talvez outros tenham sim examinado, mas esse projeto político, social, de considerar o popular menor, isso foi apagado. Quando vocês digitam no Google, assim, chão de piso de terra, por exemplo, vocês vão achar, por exemplo, matérias do G1 falando ainda existem pisos de chão de terra em escolas no Brasil, uma coisa assim como se fosse uma grande vergonha. Esse foi o grande tema da arquitetura japonesa nos anos 50 e 60, como trazer essa ideia do chão de terra para dentro das casas e tal. Enfim, então acho que tem essa questão assim meio política, classista, até o racista, às vezes, que passou a historiografia, a construção desse discurso dos vencedores, né, como alguém falou aqui mais cedo. Eu não acho que a Lina tenha sido a única, mas a Lina tinha essa associação também com o museu. Então, o fato dela fazer exposição, quer dizer, não era só a arquiteta, ela colecionava objetos, quer dizer, então ela tinha outras maneiras de divulgar essa arte popular do que a incorporação dentro da arquitetura. Então eu acho que a Lina aí, nesse caso, tem uma circunstância realmente excepcional e uma influência também excepcional. Mas a gente tem que lembrar que no Nordeste, por exemplo, ou no norte do Brasil, as artes populares continuavam muito vivas e eram muito divulgadas e apreciadas, inclusive, pelos políticos locais, etc. Quer dizer, havia um lado, tudo bem que folclórico, mas que valorizava e mantinha isso vivo. A gente está falando das grandes referências nacionais, mas a gente tem um tipo de pesquisa que a gente tem, de fonte que é a internet, deu voz para muita gente. É um pouco fruto dos nossos tempos a gente fazer essa reavaliação do que é importante, do que foi importante. Vocês acham que, assim, que a internet, nesse sentido, ajuda, de alguma forma, a difundir outras arquiteturas que, em termos de Brasil, assim, possam ser muito interessantes para essa representatividade? Olha, para mim, a internet não ajuda nada. É um dos maiores males da humanidade. Concordo. Pra mim, nada... Talvez ela permite só a gente estar aqui nesse momento, mas tirando isso, não ajuda nada. Eu tô muito invocado com todos os rumos que o mundo digital tá tomando. Essa afirmação é uma afirmação surpreendente. Concordo contigo também, Gabriel. Eu vou discordar também. de vocês. Eu vou discordar. Que bom. Lili e eu estamos unidos aí. Tá 2-2. Isso? Falta manifestações aí. Quem é estudante que está nos ouvindo aqui, a maior recomendação que eu dou é não consultem fontes online. Elas não são confiáveis. 95% das fontes que eu uso para preparar a aula e textos são fontes de livros impressos. É chocante a diferença da qualidade de informação. É claro que tem exceções. Olha, mas eu uso você nas minhas pesquisas, os seus posts, Gabriel. Tem exceções, e eu uso vocês. E eu uso vocês, é claro. Tem a gente. O problema realmente é critério, né? Da gente conseguir saber. É um desafio muito grande. Vocês peguem o meu lugar, quer dizer, eu chegando na Índia e com a dificuldade de você ter livros sobre certos aspectos e tudo da Índia, eu devo te dizer que as fontes que você encontra na internet, você tem que manter, evidentemente, o lado super crítico, mas eu acho que eles ajudam, inclusive te
ajudam a chegar onde você tem que ir, inclusive, eventualmente, até no livro, o autor que poderia ajudar. Eu acho que há uma ameaça muito grande, que é essa dimensão muito superficial, estética, que é provocada por uma fotografia e que realmente é excessivamente divulgada e que acaba tendo influência e que acaba sendo repetida. Esse lado da internet, eu concordo que pode ser extremamente perigoso. André, eu tô brincando aqui também, né? Eu tô falando isso de uma forma meio... Ele vai perder seguidores. Ele vai perder seguidores. Ele ficou preocupado agora. O que você colocou é muito mais preciso. Eu acho que a internet, ela exige um olhar crítico, já quase formado, para você conseguir ter discernimento e triar essa informação. Isso me preocupa muito, porque acabou gerando essa onda de fake news desenfreada pelo Brasil, pelo mundo, Estados Unidos e tal. A gente tem um lado da informação, né, e esse eu concordo plenamente que essa superficialidade ela é perigosa, né, e a manipulação gerada por isso é gigantesca, né. Agora eu pegaria o gancho do André ali na questão das imagens, né, porque há um risco do reducionismo à imagem, e aí eu volto lá no Bruno Zev, né, arquitetura não é imagem, né, arquitetura é espaço, é o que eu posso vivenciar, o distanciamento da fotografia, não só da foto, mas da escala, porque um outro fenômeno recente é a redução do tamanho das telas, né, assim, as telas tecnológicas aumentaram, mas a gente passa a olhar num telefone, por maior que seja, eu tenho uma imagem muito pequenininha, eu cito inclusive um exemplo interessantíssimo, né, o Gabriel com certeza acompanhou isso, que foi o Guggenheim de Helsinki, né, o concurso do Guggenheim de Helsinki lá em 2011, 2014, né, o Gabriel, o Márcio Kogan inclusive apresentou uma proposta, correto, Gabriel? Eu participei desse concurso, coordenei esse projeto. Então, quer dizer, estou falando até com quem mais propriedade pode falar. Não estou entrando na seara de projetos, mas um dos fenômenos colaterais do concurso foi o bombardeio imagético, né, que é até um tema para ser desdobrado e discutido, um universo de centenas de inscritos, né, e que a apreciação virtual acabou sendo o grande aspecto do concurso, né. O concurso fez um site, o site apresentava lá as centenas de projetos e a partir disso até uma classificação do que foi clicado pode ser alcançada. Então você começa a visualizar que a pessoa está escolhendo, entre aspas, não é um júri, né, mas o público que olhava o concurso, ele tinha a possibilidade de clicar nos projetos que mais interessavam, numa imagenzinha de 1 centímetro por 1. Quer dizer, aí começou-se a entender que os projetos mais translúcidos tinham mais interesse, os projetos mais curvos e sinuosos tinham mais interesse, mas isso é arquitetura, né? Quer dizer, olhar, discutir essas questões imagéticas é um reducionismo, é um risco que a internet permite, e nisso ela é espetacular, né? Assim, ela consegue fazer isso com uma facilidade enorme, mas tende às vezes a reduzir. Eu brinco outro dia, inclusive no programa do Pritzker, eu cito, né? É o efeito Pinterest, né? O efeito Pinterest é isso, é uma colcha de retalho de imagens que, na realidade, em nada refletem a arquitetura, né? E é tudo que esse ecossistema criou, né? Esse ecossistema de vias, de highways da informação que, né, deixam as informações acessíveis, meméticas, né? E que pulverizam totalmente. E o que também dificulta uma percepção coletiva de identidades e tudo mais. Eu acho que isso é meio que o estado contemporâneo, né? E isso acaba gerando repercussões em todas as artes, né? Me veio à cabeça algumas falas do Milton Santos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que ele começou a discutir, né, essa questão da internet, voltando um pouco para aquilo que a gente estava falando antes das questões da identidade nacional, e ele tinha uma visão, era em disputa, né, já crítica, mas tinha uma certa possibilidade de apropriação positiva da internet, que ele falava que era um jeito de conectar comunidades, né, de fazer uma grande aldeia global e de saberes locais poderem transitar entre outros lugares também que tem uma comunidade fechada e tal. Então isso é um jeito que ele via como um futuro possivelmente positivo ou próspero pela internet. É que eu acho que esse projeto deu um pouco errado, assim, sabe? A gente caiu numa sociedade de domínio. Projeto ser humano ou projeto da internet? A internet vai ver, o problema é o ser humano que não sabe usar a internet. A disputa foi perdida.
ou os menos legais sabem usar melhor. Os menos legais. Exatamente. Ótima frase, André. Exatamente. Eu tava falando desse ecossistema e o Bruno tava falando da questão imagética e tal. Isso já está se transformando no mercado, né? Já tem o tal dos NFTs, né? Se vocês já ouviram falar, dos tokens não fungíveis, né? Que existem comercialização dessas imagens que transitam, isso está relacionado a criptomoedas e tal, é uma outra dimensão de estrutura social, só que ela está aqui, né, territorializada com os nossos problemas ancestrais, né? E aí tem esses descompassos terríveis. Né? Retomando aí pela presença do André, ninguém melhor do que o André para falar sobre isso, né? A gente falou muito da identidade na organização da Bienal, né? O André deixa muito claro que, de alguma maneira, essa construção, não vamos falar categoricamente, mas essa arquitetura moderna acabou construindo uma forma de interpretar essa identidade. E a provocação do Corras era, nesse sentido, nesses 100 anos, né, 1914 e 2014, como que a arquitetura moderna, em tese, uma arquitetura internacional e universal, anularia as identidades locais, né? Ele usa até o termo da anulação. A absorção de uma lógica ali anularia. E, na realidade, isso pode se desdobrar, e o caso do Pavilhão do Brasil foi justamente um desdobramento dessa ideia, né, André? Como é que você vê isso? O nosso Gabriel detesta a palavra pós-moderno, eu detesto o pós-moderno, né? Então, eu acho que há uma coisa muito interessante no retorno do modernismo, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, perguntam por que teve tão pouca arquitetura pós-moderna no Brasil. Estou dizendo arquitetura, não estou falando construção, né? Porque as construtoras adoravam, mas por que teve tão pouco? E, de certa forma, é porque, voltando um pouco ao Lúcio Costa, o modernismo brasileiro não matou o passado brasileiro. Ele tentou matar um pouco o eclético, mas não o barroco e não certas coisas que eram consideradas mais legítimas. Então, a grande coisa do modernismo é não interpretá-lo como Carta de Atenas, que todo mundo tem que seguir certas regras e tudo. Não, é o universo que ele abre para incorporar elementos nacionais de forma não folclórica. E nós temos que admitir que pouquíssimos países conseguiram isso. Nós temos, desde a Finlândia e o Brasil são, digamos, os dois mais citados, mas você também tem o México, você tem vários países e são descobrimentos bastante fascinantes. Eu devo dizer que aqui na Índia, por exemplo, é uma coisa mais complicada, que aqui na Índia você teve a presença do Le Corbusier, importantíssima, fazendo Chandigarh e fazendo alguns dos prédios mais bonitos que eu já vi na vida em Ahmedabad. Você teve o Louis Kahn, que esteve aqui, que também construiu coisas extraordinárias aqui na Índia, mas o modernismo indiano foi muito freado por um Estado que, no fundo, tende a preferir os estilos antigos, e a gente está vivendo muito isso agora num grande debate aqui na Índia, que é a construção do novo parlamento. Então, eu acho que o Brasil foi muito fortalecido, não é só pela imagem, mas pela própria substância, foi muito fortalecido nesse debate. O texto do Kenneth Frampton, né, do regionalismo crítico, ele abre com uma citação do Paul Ricoeur, e eu acho que melhor do que o texto é a própria citação que o Kenneth Frampton pega, que acaba com uma frase que assim: nem todas as culturas são capazes de suportar e absorver o choque de civilização moderna. Este é o paradoxo, : como tornar-se moderno e voltar às raízes, como reviver uma civilização antiga adormecida e participar da civilização universal. Eu acho essa frase lindíssima e ela realmente, como assunto de discussão, favorece o que eu chamaria de nações periféricas ao modernismo europeu. Não é simplesmente um conceito de periferia econômico, né? Porque a gente poderia incluir nesse time, por exemplo, o Japão, né? E daí, dentro da própria Europa, eu incluiria talvez o grande exemplo, Portugal, que a arquitetura moderna emerge de um inquérito de pesquisa, né? O inquérito arquitetura popular portuguesa, ou em Portugal, depende, tem vários nomes de publicação, que uma das pessoas mais proeminentes que participam desse processo é o Fernando Távora. Os arquitetos se juntam e fazem uma documentação ultra extensa, são centenas de milhares de documentos que eles juntam para olhar para a arquitetura portuguesa do sul e do norte, tentar entender as características de cada lugar, e a partir disso se formou o métier da arquitetura portuguesa. O Brasil não é o único a ter lidado com essas questões de forma sistemática, mais e menos dependendo do momento histórico, a gente já falou sobre isso, mas a gente tem Portugal, a gente tem a Finlândia, como o André falou,
falou. O México também me parece que é um assunto excelente, por exemplo, o Barragán e todo esse momento. E o Japão, né? O Japão realmente examinou essa questão do passado na arquitetura moderna. Mas eu acho que esse texto do Paul Riquet é fundamental pra gente. E interessante aí no exemplo, você citou o Fernando Távora, só fazer um gancho aí, é um paralelo muito interessante entre o que o Távora fez em Portugal e o que o Lúcio Costa estava fazendo no Brasil, né? Porque é um caminho muito parecido, é aquele fascínio pela modernidade, né? Há um fascínio pela nova espacialidade do moderno, pelo que aquilo representava, mas por outro lado um interesse enorme pelo vernacular, e o vernacular como uma forma de encontrar também o autêntico passado, né? Que não é o passado importado, no caso do Brasil, exato, e não é o passado das grandes potências europeias naquele momento, né? É um passado vernacular português, é um passado que dá um salto histórico maior e de repente ele faz um link com o moderno, e isso é fascinante, né? Tanto que a arquitetura portuguesa virou o que virou. No Japão tem os debates entre o Keizo Tange e o Kazuo Shinohara, que eu falo muito, estudo faz alguns anos a obra dele. Justamente essas discussões entre os arquitetos era isso que você estava descrevendo, Bruno. Na Itália você tem o Pagano também, que faz um levantamento extraordinário da arquitetura camponesa. Então, eu acho que nós somos uma dessas civilizações que resistem, como usando a citação que você mencionou, Gabriel, nós somos realmente uma dessas civilizações que resiste e que se fortalece, de certa forma. E, evidentemente, toda a parte da nossa diversidade cultural, da imigração, de tudo isso, é uma coisa impressionante. Mas eu não queria também deixar, quer dizer, quando vocês me perguntaram sobre essas coisas de Bienal e tudo isso, eu queria mencionar uma coisa que às vezes é meio esquecida pela gente, e que é o seguinte, que naquele momento do auge da arquitetura brasileira, né, quer dizer, você pode dizer que é depois de Pampulha, né, quer dizer, o final dos anos 40, que você tem tantos exemplos extraordinários, a gente não pode esquecer a importância da Bienal de São Paulo. E no contexto da Bienal de São Paulo, em 51, a Bienal cria um prêmio internacional de arquitetura com todas as características do Pritzker, em 51. E é muito engraçado porque o Gideon, na época, elogiando esse prêmio, ele diz que podia ser comparado a um prêmio Nobel. Esse prêmio foi dado em 51 para o Le Corbusier, em 53 foi dado para o Gropius, mas a partir de 55 ele é dado para escolas de arquitetura e ele acaba morrendo em 61, quer dizer, o último é dado em 61. Mas a base é uma coisa, eu acho que a gente tem que lembrar, quer dizer, o Brasil estava tão no centro da discussão naquela época, quer dizer, a Bienal de São Paulo traz o Mies, traz o Alto, traz o Tange, traz todo mundo, né, para o Brasil, muito antes de Brasília, muito antes. Então, eu acho que é uma coisa muito importante também a gente valorizar esse papel que a gente teve naquele período, no que a gente pode chamar do mainstream da arquitetura. E eu acho que esse lado é um lado que eu acho que também merece bastante mais estudo e apresentação, e inclusive tem fotos absolutamente extraordinárias. Eu não sei se vocês já viram uma foto maravilhosa do Mies van der Rohe olhando para uma maquete de superquadra com do lado o Lúcio Costa explicando a superquadra dentro do Ministério da Educação. Então, o simbolismo extraordinário. Mais icônico impossível, né? Mais extraordinário. É muito importante realmente o papel que o Brasil tinha nesse período, né? Até a premiação é interessante, né? Quer dizer, na época o Gideon já citando o paralelo do Prêmio Nobel, que é hoje como se refere, como a maioria das pessoas se refere ao Pritzker, né? Quer dizer, é o Prêmio Nobel da arquitetura. Eu ia só falar do pavilhão rapidinho, do Kohlraass, André, que eu acho interessante o seguinte, o Kohlraass ele foi um dos primeiros, digamos assim, com a visão extremamente crítica e provocadora dele, a enxergar a modernidade com outros olhos, né? A gente estava lá, primeiro em termos de influência, eu diria. A gente estava num período de uma pós-modernidade, que a gente já teceu vários elogios a ela aí há pouco, mas um período de uma grande inquietação por um lado e ao mesmo tempo uma grande frustração por outro, quer dizer, para que caminho que a arquitetura está indo? E os caminhos cada hora se mostravam mais nebulosos, mais estranhos, né? E aí o Kohlraass vem com uma visão muito crítica, que é aquela visão do seguinte, olha, tudo isso que a gente está tratando como ruim, na realidade é virtude, tá? Não sei se vocês perceberam, quer dizer, negar o caos e voltar para o passado. Não, o mundo é o caos, ó, então vamos valorizar isso que a gente chama de caos, na realidade é
é uma organização que a gente não está percebendo. Então, essa visão provocativa e ao mesmo tempo subversiva dele, essa fala dos pavilhões nacionais da Bienal, a sensação que eu tenho é que ele está levantando uma bola na rede para ver quem entende. Né? E ele levanta a bola, é claro que cada contexto nacional é diferente, tem uns que foram para o caminho da anulação da cultura. Olha, isso aqui chegou de alguma maneira desconstruindo uma cultura existente, e outros acho que foram na provocação dele. Claro que em virtude, repito, da identidade de cada país, da realidade de cada nação, né? Até porque nação e país é diferente nesse sentido, mas ele levanta a bola de uma forma que para o Brasil, por exemplo, é espetacular, e a sua interpretação, ela reforça esse caminho de entender essa conexão entre essas diferentes etapas sem conflito, na realidade como um fortalecimento. Isso tudo fortaleceu e não prejudicou, especialmente no nosso caso, né? Porque realmente o desejo era mostrar esse Brasil que é infinitamente mais variado e sofisticado do que imagina. Eu não sei se vocês lembram, mas havia uma grande, vou dizer, snobismo, digamos, de vários arquitetos europeus com relação à arquitetura brasileira nos anos 40, 50, e até 60, de que a nossa arquitetura não tinha base intelectual, quer dizer, que nós não tínhamos desenvolvido essa arquitetura em base como tinha acontecido com vários países europeus. Inclusive, era uma crítica que no início, eu não sei se até o Gabriel, quando ele fala da Lina, de certas coisas que ela dizia, a Lina dizia muito isso com relação ao Niemeyer e todo aquele movimento italiano, né, contra o Niemeyer, nos anos 50, que é uma coisa muito curiosa, mas muito forte, a tal ponto que influenciou a arquitetura do Niemeyer. Né? Mas eu acho que uma outra coisa do Remo Koolhaas, acho que foi extremamente importante, foi quando você diz que tudo isso daí é bom, tudo isso daí é normal, ou tudo isso daí, digamos, é humano. Eu acho que ele tem uma influência muito grande também sobre a própria cidade, quer dizer, o pensamento dele sobre a cidade e sobre a destruição da ideia de que nós podíamos criar uma cidade utópica, eu acho que também é uma contribuição extraordinária dele, e o Japão, o Gabriel, especialista no assunto, sabe disso, quer dizer, o que ele escreve sobre o Japão, o que ele descobre no Japão, é uma coisa bastante incrível e que tem uma influência subconsciente na gente muito grande, eu acho. É que, no fundo, um japonês me dizia isso aqui, Tóquio é a única grande cidade, a única capital de um país riquíssimo que é caótica. Todas as outras capitais de país riquíssimo, de grandes potências, se querem cidades organizadas, com grandes avenidas, com os prédios no lugar. E Tóquio é uma cidade que é absolutamente extraordinária nesse sentido de ser, apesar de ter sido reconstruída depois dos bombardeios, né, de 44, 45, ela é reconstruída caótica, porque ela se assume como caótica, que é um dos aspectos mais deliciosos, aliás, da cidade. Mas é aquele caos japonês, né, André? É aquele caos japonês, assim, é um caos completo, mas você consegue fazer um cruzamento de vias na diagonal em asterisco e tudo funciona, né? Mas é um caos, viu? É um caos maravilhoso, eu adoro, acho absolutamente extraordinário. Apesar de Tóquio ser incrivelmente organizada, incrivelmente limpa, incrivelmente bem estruturada, esteticamente é uma cidade desafiadora. Pode ser assunto para um outro, o Japão, a gente precisa conversar. Exatamente. O papo tá muito bom e essa pauta que a gente montou aqui desmembra vários outros assuntos. Até o Gabriel brincou aqui, a gente pode sair até com projetos aí de teses ou de grupo de pesquisa. Eu queria então chamar vocês para dar as dicas, a gente também tem as nossas. Vocês já estão com a dica de vocês? Eu vou mencionar algo, quer dizer, um livro que até não é tão recente, mas que eu descobri mais recentemente. Um livro de 2018, mas é um livro de uma americana, que eu não sei, aliás, se ela é totalmente americana, da Catherine Civet Nordenson, sobre o Burle Marx. A gente não mencionou o Burle Marx aí nessa discussão, que também é um tema que merece um programa especial, mas a cada ano que passa eu admiro mais o Burle Marx. E esse livro, que se chama Depositions, que é da Texas University Press, tem um título que, no fundo, no começo você fica até meio irritado com o título, né? Que é Roberto Burle Marx, Paisagem Pública sob a Ditadura. Que é um título surpreendente, assim. Eu não sei se algum de vocês já deu uma olhada nesse livro. Ainda não. Não, eu não. Não? Bom, esse livro é absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. E é extremamente revelador de coisas que nós, brasileiros, não sabemos sobre esse período militar, de como
o pensamento do Burle Marx naquele período, quer dizer, inclusive porque ela publica e traduz em inglês textos não só da parte de design, de jardins, de paisagismo, mas também de meio ambiente, quer dizer, os comentários dele sobre a floresta, sobre a preservação, num período em que, estou falando aí, a maioria dos textos é dos anos 60 e dos anos 70. E eu acho que o Burle Marx tem uma relevância para o nosso modernismo. Eu me dei conta, morando na Índia, que é, por exemplo, o que mais falta na Índia, né? Que é uma interpretação do paisagismo moderno, né? Porque, no fundo, a Índia, como a maioria dos outros países que tinham uma grande tradição de jardins, teve muita dificuldade de passar para essa outra etapa. Inclusive, já provocando para futuras discussões, alguns autores consideram que os 3 maiores paisagistas do século XX são de países sem tradição de paisagismo, que seriam o Burle Marx, o Barragan e o Noguchi. O Noguchi, tudo bem que ele tinha uma parte japonesa, mas ele é verdadeiramente americano, ele se formou nos Estados Unidos, tudo, a vida dele muito americana, depois ela ficou mais japonesa. Mas é muito interessante esse ponto de que o quanto os europeus, seja os ingleses, italianos, franceses, foram, de certa forma, oprimidos na sua criatividade pela tradição e manutenção de tradições de paisagismo, né? E que esses 3 países que não tinham fizeram as contribuições mais importantes do século. Mas, em todo caso, esse livro dela tem textos que eu nunca tinha visto do Burle Marx, uma análise incrível sobre o Brasil e documentos extraordinários. Então, eu recomendo ardentemente esse livro. Muito bom. Gabriel, você está com a sua dica aí? Olha, eu já mencionei uma que eu acho que é uma leitura fundamental para entender a arquitetura moderna e esses debates dos anos 30, que é o livro do Roberto Segre, O Ministério da Educação e Saúde, ícone urbano da modernidade brasileira, ditado pela Romano Guerra. Acho que é um livro que vale a pena ter na estante e ler aí com carinho. Sobre o Japão, fiquei pensando, tem um livro que eu gosto muito de um professor em Kyoto chamado Thomas Daniel, que chama An Anatomy of Influence. É um livro novo que está em catálogo também. Eu estou tentando pensar, porque assim, minhas fontes sempre são fontes de biblioteca, fontes esgotadas, isso é bem comum. E tô pensando dicas de livros que as pessoas podem achar, assim, também, que acho que é simpático. Esse é um livro importado da Inglaterra, né, ditado pela AA, Architecture Association. Tem alguma coisa desses debates sobre a tradição, sobre essas questões que a gente discute hoje, mas para mim da bibliografia mais contemporânea sobre o Japão é uma das minhas favoritas. É de 2018, por aí, 2018, 2019, não lembro exatamente, mas é um livro também bastante recente. E seguindo no Japão, tem um clássico, né, que na verdade, uma edição de vários artigos, que é o Japanese in Architecture, do Arata Isozaki, que também acho que é um livro que vale a pena ser lido, e está em catálogo também. Infelizmente não foi traduzido para o português, a gente tem muito pouca coisa sobre arquitetura publicada no Brasil, né, André? Isso é uma pena. Isso é uma pena. A partida da Kozak Naif não ajudou. Pois é. Bom, Bruno, sua dica? Bom, eu vou aproveitar a presença do convidado e coautor, eu citaria o Ainda Moderno, né? O professor Adilson, inclusive, usa ele, né, professor Adilson, na disciplina, e eu acho que é um livro interessantíssimo, né, porque estabelece aí também essa provocação há um tempo atrás, né, há algum tempo, estamos com 15 anos, salvo engano, né, André, da primeira publicação, que ali trazia essa reflexão que ia se desdobrar em muita coisa do que a gente está conversando agora, né, que é ainda moderno, né, porque é uma pergunta, na realidade, né, não é uma afirmação. Então eu deixaria aí como uma dica, acho muito interessante e desdobrou em diversas possibilidades ali num momento onde essa discussão estava tomando corpo, né, então ficaria com a dica aproveitando aí a presença do convidado ilustre. Brincadíssimo, mas eu até juntaria que esse é o livro que eu escrevi com Lauro Cavalcante, que é também uma figura importantíssima aí com relação ao Ministério da Educação. Gabriel, não sei nem se você sabe, mas ele escreveu, além de livros sobre a arquitetura do Ministério, mas ele escreveu também um romance em torno do Ministério, então é uma coisa até divertida. Sim, um grande pesquisador aí no assunto. Lili, sua dica de hoje.
Eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal de um grupo de professores, pesquisadores e alunos da UF, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, que chama Escola em Transe. Desde o ano passado, eles têm feito rodas de conversa quase semanais, ou semanais, se eu não me engano. Começou por causa da pandemia, né, por causa do distanciamento, mas assim, tem se tornado um lugar de debate sobre educação, né, sobre a formação do arquiteto, super interessante. E aí virou quase um movimento, assim mesmo, porque eles fazem tanto os debates, lives, essas rodas de conversa, quanto também estão gerando publicações a partir das provocações trazidas nas conversas. Então, já tem um site que você consegue fazer o download dos 2 PDFs que eles têm do ano passado todo, primeiro semestre e segundo semestre. E esse ano eu já assisti a 2 debates, ano passado eu assisti a vários também. É sempre sexta-feira, mais final do dia, com gente do Brasil todo e assim, super interessante, informal e muito rico. Então é seguir essa galera, né, da Escola em Transe, tanto no site, baixar os PDFs, a dica, e também participar das rodas de conversas às sextas-feiras, quando possível. É muito legal mesmo. Rafa, sua dica. Pois é, eu não estava preparado, mas aí a gente falou um pouquinho do Curras aqui, e aí dessa visão dele de cidade, eu lembrei de uma publicação, que é uma publicação, não é tão fácil de encontrar, mas eu acho que tem aí nos ads da Amazon, que é o El Halili, The Making of New City Center, que ilustra um pouco como que foi essa dinâmica, os bastidores, né, da criação do terminal de El Halili, né, de uma dinâmica que eles tinham que lidar muito confusa de infraestruturas, identidades locais, né, e que o Curras ganhou o concurso. Curioso que a primeira etapa do concurso ela não tinha nenhum tipo de apresentação gráfica e projetual, era apenas o discurso e a fala, e ele venceu o concurso e desenvolveu o master plan para o Halili. Então conta um pouquinho como ele conseguiu desenvolver uma operação nessa visão que ele mesmo ajudou a implementar numa visão contemporânea da arquitetura dessa cidade caótica que era possível de transformação e que aí ele, né, conseguiu aí engatar uma série de projetos no mundo, né, implementando um pouquinho essa visão sobre cidade. Minha vez, né? A minha dica de hoje vai muito de um canal que eu tô vendo demais, que é um canal no YouTube, um site chamado Vox. É um site americano que se propõe a explicar notícias, assim. É um pouco... Parece uma chamada meio BuzzFeed, mas é muito mais interessante que o BuzzFeed. O Vox, ele se propõe a colocar algumas notícias de forma um pouco mais palatável, mas no sentido de tentar aprofundar alguns assuntos que eles acham importante. E assim, tem desde tecnologia, história, tem muita coisa no canal deles no YouTube. E assim, os vídeos são muito bem editados, muito bem produzidos. Recomendadíssimo. Infelizmente só tem em inglês, mas tem alguns que tem lá já a legenda em português. E fica aí a dica, canal Vox do YouTube. Depois desse papo aqui que dava assim pra gente ficar o dia inteiro conversando a respeito disso, é mais uma hora a gente tem que encerrar. Queria agradecer a presença dos convidados aqui. Deixa eu agradecer primeiro ao embaixador André Corrêa do Lago. André, muitíssimo obrigado, muito prazer em conhecer você e muito bom ter aqui você com a gente para conversar sobre arquitetura. Ótimo, foi um super prazer e realmente vou adorar aí se vocês lembrarem de mim de vez em quando. Opa, já está previamente convidado já. Muito obrigado. Agradecer também ao Gabriel, que é a primeira vez que ele está aqui também, primeira vez no podcast. Espero que você tenha gostado, Gabriel, e espero também que você volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigado, foi um grande prazer estar aí com vocês e espero voltar. E não vou esquecer nunca dessa primeira experiência de podcast aqui. Ótimo. A primeira a gente nunca esquece, a primeira vez a gente nunca esquece. É verdade. E Bruno, agradecer você também a presença. Obrigado por estar aqui para conversar com a gente com essas figuras ilustres. Não, eu que agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade, especialmente, né, contando aí, né, estando presente aí com o André, com o Gabriel, um prazer enorme, muito honrado de ter sido lembrado aí para participar com vocês, tá? E estou sempre à disposição. Lili, mais um. Poxa, especialíssimo, tô felicíssima, né, de ter tanta gente super experiente, referências nas nossas áreas, super acessíveis e muita gente boa, né? Que coisa boa, né? Surpresas super agradáveis aí. Obrigada pelo papo, foi muito, muito bom. Rafa, mais um. Mais um, muito obrigado aí, faço minhas as palavras da Lili, muito legal, super acessíveis, aprendemos bastante, com certeza. Valeu, gente. Gente, então, voltamos na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais.